Semana em África. Boa tarde e bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade desta semana ficou marcada por uma situação económico-social tensa em São Tomé e Príncipe. Desde logo porque o governo anunciou que o aeroporto internacional da capital vai começar a ser privatizado pela empresa turca FB Group por um período de 49 anos. O ministro das Infraestruturas, José Carvalho de Rio, considera que o projeto vai trazer uma nova dinâmica à economia nacional. Vai haver melhorias nos diversos setores afetos ao aeroporto, nomeadamente os terminais de passageiros, o terminal de carga, salas VIP, a parte da restauração, os estacionamentos, os runways, portanto, os taxiways, portanto, uma série de melhorias que vão ser introduzidas que pensamos que vai revolucionar e trazer uma nova dinâmica para a economia nacional. Para a primeira fase, ronda os 85 milhões de euros. A segunda fase, cento e pouco, não me recordo bem o número, mas a terceira fase atingirá os 144 milhões de euros. Uma primeira fase, vamos atingir 500 mil para 1 milhão de passageiros. Portanto, a segunda fase para 1 milhão de passageiros e a terceira fase quando atingirmos, ou estarmos quase a atingir 1 milhão e 500 mil passageiros por ano. Já o líder do principal partido da oposição, o MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, fala em falta de transparência e defende existirem dúvidas, salientando que a privatização do aeroporto internacional deve ser escrutinada pelos órgãos de soberania e sociedade civil. Dúvidas por causa da falta de transparência. Os grandes projetos estruturantes devem ser amplamente discutidos e de forma inclusiva, com implicação de todos os órgãos de soberania, de todos os atores políticos, sociais, culturais, econômicos, empresariais. É preciso incluir toda a gente. O aeroporto é a nossa porta de entrada. Somos uma ilha, somos um arquipélago. E um projeto do aeroporto, sobretudo um projeto que vem se sobrepor ao outro projeto antigo, com financiamento garantido de dinheiro público, na altura da China. Portanto, quando aparece este novo privado, não sei qual é a natureza deste projeto, o que São Tomé ganha, perde, para quantos anos. Temos que discutir tudo isto. Entretanto, ainda sobre São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus criticou a falta de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O líder da oposição defende que o país está em colapso económico pela falta de acordo com este organismo, apontando o dedo à irresponsabilidade do Executivo. Seguimos agora para a atualidade moçambicana. A Comissão Nacional de Eleições está com um déficit orçamental para custear na íntegra as eleições gerais marcadas para 9 de outubro, avaliadas em cerca de 300 milhões de dólares. A informação foi avançada pelo respectivo porta-voz do órgão de gestão e administração eleitoral, Paulo Cuinica. Ainda persiste o problema da falta de fundos, mas estamos a envidar esforços junto do governo, o governo junto dos seus parceiros. O que é importante neste momento dizer é que estamos abatendo as dívidas que tínhamos com os fornecedores e isso dá a esperança de que, quando for necessário, não vão hesitar em apoiar o processo eleitoral como fizeram no passado. Portanto, há um esforço para pagar a dívida que já existia e há um grande avanço. Na Guiné-Bissau, esta quinta-feira, a Justiça libertou 2 dos detidos acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Os advogados de defesa dos acusados continuam a exigir o cumprimento de ordens de libertação que o juiz de instrução criminal emitiu em junho de 2022 a favor de 17 dos 50 detidos. O Tribunal Militar Regional de Bissau começou o julgamento de 25 pessoas, mas desde 4 de junho tem vindo a suspender as sessões e ainda não se conhece uma data para a retoma dos trabalhos. Moussa Baldé, o nosso correspondente, faz-nos o relato. Armindo Celestino da Silva, mais conhecido por Jotó, é um empresário de Bissau. Wilson Barbosa é um político e técnico das alfândegas também de Bissau. Ambos foram detidos juntamente com outros civis acusados de participação na tentativa de golpe. O advogado Rivaldo K., que representa o empresário Jotó, disse à RFI que o seu constituinte foi libertado em cumprimento de uma ordem nesse sentido emitida por um juiz de instrução criminal
4 meses após a sua detenção. O advogado esclareceu que ficou provado perante o JIC que o empresário Giotto não teve nenhuma participação na tentativa de golpe. Só lamenta que essa ordem levou 2 anos para ser cumprida esta quinta-feira. O advogado diz que vai entrar com um processo contra o Estado guineense para exigir reparações de danos físicos e patrimoniais ao empresário Giotto. Wilson Barbosa saiu em liberdade condicionada por questões de saúde. Terá de se apresentar regularmente junto do Ministério Público em Bissau. Os advogados de defesa dos detidos acusados de tentativa de golpe de 1 de fevereiro de 2022 continuam a exigir o cumprimento de ordens de soltura que o juiz de instrução criminal emitiu desde junho de 2022 a favor de 17 dos 50 detidos. Desde o passado dia 4 deste mês que o Tribunal Regional Militar de Bissau tem tentado iniciar o julgamento de 25 dos acusados nesta intentona, mas as sessões têm sido suspensas. Neste momento não há uma data para a retoma do julgamento. Em Angola, o governo, associações empresariais e as centrais sindicais chegaram a acordo nesta quarta-feira para o estabelecimento do salário mínimo nacional, na ordem dos 100 mil kwanzas, o que equivale a cerca de 100 euros. Avelino Miguel, o nosso correspondente, tem mais informação. O governo angolano, as associações empresariais e as centrais sindicais chegaram a acordo em Luanda para o estabelecimento do salário mínimo nacional na ordem dos 100 mil kwanzas. O governo e os parceiros sociais conseguiram o consenso durante uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Concertação Social, orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. A matéria foi objeto de consenso entre os sindicatos e o governo, mas que, nos termos legais, teria de ser levada à consideração do Conselho Nacional de Concertação Social. Nos termos do acordo, as empresas privadas e públicas que pagam neste momento 70 mil kwanzas de salário mínimo nacional têm 12 meses para evoluir aos 100 mil. As empresas privadas e públicas que pagam abaixo de 70 mil devem evoluir no período de 1 ano para 100 mil kwanzas. De acordo com o consenso conseguido entre o governo, sindicatos e associações empresariais, as microempresas têm de pagar, no mínimo, até 24 de agosto de 2024, 50 mil kwanzas. O acordo, agora formalizado no Conselho Nacional de Concertação Social, foi conseguido entre o governo e as centrais sindicais depois de 2 greves gerais da função pública. Em Cabo Verde, o presidente José Maria Neves convidou esta sexta-feira o Papa Francisco para visitar o país, no âmbito das comemorações dos 500 anos da Diocese de Santiago. José Maria Neves foi recebido pelo Sumo Pontífice e ambos falaram sobre vários temas que incidiram sobre, por exemplo, as mudanças climáticas, os conflitos armados em África ou a necessidade de se construir uma rota para a paz. Francisco tem sido um grande símbolo da humanidade nos tempos de hoje, desde as questões ambientais, a problemática das migrações, toda a questão da paz, do respeito pela dignidade da pessoa humana, todo o seu combate pela liberdade de espírito. E então é importante falar com ele sobre os desafios da atualidade, sobre os desafios do continente africano e aprender e inspirar-se nos seus ensinamentos e continuar a trabalhar por um mundo de paz, por um mundo de liberdade. Em França, começou esta sexta-feira, aqui em Paris, a conferência da IDC, Internacional Democrata Centrista, com especial foco para a componente africana. Adalberto Costa Júnior é o presidente da UNITA, a maior força da oposição angolana, e fala-nos precisamente sobre este evento. Estamos em Paris porque temos uma conferência do IDC África. A UNITA é membro de uma família política bastante grande, a maior, internacional, que é a Internacional Democrática do Centro. A UNITA tem a vice-presidência, sou o vice-presidente desta internacional, mas o ano passado formalizamos também a existência da Internacional Democrática do Centro africano.
composta pelos países e partidos africanos. E, portanto, estamos na segunda conferência. A primeira foi em março do ano passado, em Lisboa, e nas instalações do Senado francês teremos a segunda grande conferência, com a participação de muita gente, de vários países, que será aberta pelo presidente do IDC África, que é o primeiro-ministro de Cabo Verde, e, portanto, com um debate de atualidade. Naturalmente que hoje as questões de paz, segurança, democracia, direitos humanos, desenvolvimento são o centro de muitas das nossas preocupações. Nós também teremos um painel que vai debater a escola. A questão educativa é uma questão central também para o continente africano e, por estarmos em Paris, haverá um painel sobre as relações de França com o continente africano. Ainda neste evento, Patrício Trovoada, ele que é primeiro-ministro são-tomense e também líder da ADI, partido no poder, estima que o acordo militar firmado com a Rússia não entra em choque com a postura da IDC no que diz respeito à condenação da invasão russa da Ucrânia. Não, somos democratas, somos de centro-direita. Não choca, porque, aliás, temos durante esses dias a visita do almirante Gouveia Melo, que reafirmou os laços muito estreitos que nós temos com Portugal e, de uma maneira geral, com todos os países do Atlântico, na defesa daquilo que é nosso bem comum. Agora, é evidente que cooperar no domínio da formação, no domínio da troca de informações ligadas aos tráficos, ao terrorismo, etc., com a Rússia, para nós não constitui problema nenhum. Aliás, no domínio da segurança, quando existem ameaças comuns, os países mais teoricamente antagonistas conseguem cooperar. Nós não temos um conflito com a Rússia, nós condenamos a Rússia por ter violado o direito internacional ao invadir a Ucrânia. Nós estamos presentes na conferência agora na Suíça. Mandei o ministro dos Negócios Estrangeiros representar São Tomé e Príncipe. Embora que a Rússia não esteja presente, mas nós entendemos que era preciso, nós estamos presentes para marcar nossa solidariedade com a Ucrânia nesse conflito, embora que nós pensamos que a via negocial seja melhor e não continuamos com o conflito armado. Chegamos assim ao fim deste Magazine Semana em África. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.